Olá, comunidade Duque! Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um conhecimento sobre um assunto que vocês sempre me pedem: o que fazer com a desregulação da criança. Vamos começar entendendo por que isso acontece à luz da neurociência? Quando a gente está diante de uma desregulação emocional, a gente está falando de uma coisa que a neurociência vai chamar de sequestro emocional. Tem uma região no cérebro chamada amígdala, e é a amígdala que é a responsável por gerenciar as nossas emoções. E assim como tem outras partes do nosso cérebro que são responsáveis por outras funções, como por exemplo o lobo frontal, que é responsável pela tomada de decisões, pela organização das funções executivas. Quando a gente está diante de uma situação que causa muito estresse, muito medo, muita angústia, a gente sofre uma coisa que a neurociência vai chamar de sequestro emocional. O que é um sequestro emocional? É basicamente, resumindo numa linguagem bem fácil e acessível para você entender, é quando a amígdala, ela toma toda a atenção para ela. Ela libera ali muito cortisol e as outras regiões do cérebro sofrem como se fosse um colapso, não conseguem ali funcionar naquele momento. Então só a amígdala que fica funcionando. E como eu disse, a amígdala é responsável pelas nossas emoções. Se as outras regiões do nosso cérebro que são responsáveis pela nossa organização, pelo nosso pensamento, pelo nosso planejamento e tomada de decisões não estão funcionando, então o que vai ali reinar e vai ali governar o cérebro é a amígdala, que é a responsável pelas emoções. Então é por isso que uma criança, quando ela está em uma situação de desregulação emocional, ela não consegue pensar racionalmente. E se você for parar para pensar, isso também acontece com a gente adultos, tá? Só que com menos frequência e menos intensidade. Mas imagina comigo que você passa por uma situação muito estressante, talvez um assalto ou uma coisa muito angustiante, uma notícia que você recebeu que não foi bacana, que desregulou você. Isso também acontece com a gente. Às vezes a gente fica num estado sem conseguir pensar, sem conseguir tomar decisões assertivas. Por quê? Porque a gente tá ali sofrendo a mesma coisa que uma criança sofre, que é o sequestro emocional, quando as nossas emoções estão falando mais alto e a gente não consegue pensar racionalmente. É claro que isso tem níveis. Então, quando a gente fala da criança, a gente está falando de um cérebro que ainda não está amadurecido e que ainda não sabe se organizar emocionalmente. Então, é claro que se você, por exemplo, está andando e topa o seu dedinho e machuca o seu dedinho no pé, você não vai entrar num choro existencial, porque você já tem funções do seu cérebro amadurecidas o suficiente para dizer: tudo bem, isso aqui tá doendo, mas também não é para tanto, eu consigo me organizar, eu consigo respirar fundo e pronto. A criança pequena, ela ainda não tem essas funções totalmente amadurecidas, organizadas, elas não conseguem fazer esse pensamento racional de tá tudo bem, foi só uma topada, vai ficar tudo bem. Ela não consegue gerenciar essas emoções dela. E aí o que acontece? Qualquer coisinha tira ela do eixo, aí ela chora, né? Isso acontece em situações do dia a dia, como por exemplo quando elas estão brincando e querem ali dividir o mesmo brinquedo e entra num conflito. E aí quando não consegue o que quer, choro e mais choro, tá? Então essa desregulação, ela é uma função natural do nosso corpo. Agora, falando do cérebro atípico, que se desenvolve de uma maneira atípica, a gente vai encontrar uma semelhança em crianças maiores, em adolescentes e em até adulto, uma semelhança desse cérebro que ainda é imaturo que a gente encontra lá na criança pequena, justamente pelo mesmo motivo. A criança com desenvolvimento atípico, em algumas situações, ela vai ter um cérebro que não tem todas as funções ali amadurecidas, como eu disse, as funções executivas, as funções do controle inibitório, dessa organização mesmo. Então, uma vez que ela não tem essas funções amadurecidas e bem estabelecidas dentro dela, ela não vai conseguir ter essas ferramentas para se autorregular. E é por isso que a gente lida muito em sala de aula, em consultório, em ambientes, às vezes, que a criança atípica não está acostumada com a desregulação. Então, o que é a desregulação? A desregulação é você não conseguir gerenciar alguma situação ali, seja por causa de excesso de estímulos sensoriais, seja por causa que você se frustrou por algo que você não conseguiu, ou por N motivos. Então, essa desregulação, ela vem através desse sequestro emocional em que, no cérebro, ativa-se a região da amígdala, mas apaga-se, vamos dizer assim, a função das outras partes do seu cérebro e você não consegue pensar de forma racionalmente. Entendido isso? Agora vamos ver como que a gente pode trabalhar para que a gente evite isso nos momentos em que a gente estiver com as nossas crianças. Diante de uma situação em que a sua criança se desregulou, ela vai estar ali num momento em que a gente pode dizer que é um momento de nuvem cinzenta. O que é uma nuvem cinzenta? Como se estivesse pairando ali em cima dela uma nuvem cinzenta, em que ela não conseguisse sair daquela tempestade. Então, nesse momento de nuvem cinzenta, nada vai adiantar para você pai, para você mãe, para você profissional falar com essa criança e explicar para ela que
talvez ela tenha errado por agir daquela forma, ou por mostrar pra ela que aquele comportamento que ela teve é inadequado. Nesse momento, esse momento em que ela tá ali naquela tempestade emocional, não é o momento de tentar ali corrigir ou de tentar falar que aquilo tá errado ou não. Depois, quando a criança se organizar, você vai ter esse momento, e esse momento é benéfico, gente, pra você ter ali e falar e preparar essa criança para um novo momento quando ele vir, pra ela conseguir entender quais as ferramentas que ela precisa ter pra se acalmar e pra se autorregular, tá? Mas nesse momento em que a criança tá desregulada, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é tirar ela dessa nuvem cinzenta. Então imagina comigo, o que é que gerou aquela desregulação? É a primeira coisa que você tem que fazer, é identificar qual foi ali o motivo que gerou essa desregulação. No caso da criança típica, pode ser, por exemplo, o estímulo sensorial em excesso, talvez o barulho de uma sala de aula, enfim, por outros motivos que talvez a gente não veja numa criança de desenvolvimento típico. Mas, como eu falei, em crianças típicas isso também acontece em crianças mais novas, né? Ali, lá no infantil, na educação infantil, na creche, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que tentar entender o que é que desregulou essa criança. Porque uma vez que você entende isso, você vai conseguir gerenciar a situação melhor. Então, o que é que foi? Foi o estímulo sensorial visual ou auditivo? Então, vamos tirar um pouco essa criança, por exemplo, de uma sala de aula que tá barulhenta, para ela conseguir se acalmar e se autorregular, tá? Entendido isso, você vai tentar tirar o foco dessa criança disso que causou a desregulação dela. Primeiro, como eu disse, se identificando, você vai conseguir saber o que fazer para ali tirar ou desaproximar essa criança desse foco. Então, se é o barulho, tira da sala de aula um pouquinho para ela dar uma respirada. Raquel, foi uma coisa que não tem como eu controlar. Foi um brinquedo que ela estava interagindo com outra criança e eles começaram a brigar como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Então, você vai tentar ali, vamos dar uma volta, vamos para aqui, pro cantinho, você vai tentar tirar essa criança dessa tempestade emocional. E aí você pode usar algumas técnicas. Primeiro, você vai pedir para a criança respirar, né? Essa oxigenação é muito importante para ela tentar ali realmente reorganizar o corpo dela, reorganizar o cérebro dela. Você pode também oferecer alguns recursos, como por exemplo esses recursos, os finger toys, né? Que a gente chama hoje em dia, que são recursos sensoriais, que de alguma forma aquela habilidade sensorial ali vai trazendo uma certa calma. Então, por exemplo, um pedaço de algodão para apertar, ou uma bolinha daquelas em gel que é mais macia, ou pegar uma canetinha e fazer um desenho. Enfim, existem formas em que você vai conseguir direcionar essa criança para ela sair daquela tempestade emocional. E aí aqui entra a dica 2. Se você trabalha com criança, seja numa sala de aula, seja num atendimento clínico, você sempre precisa ter esse kitzinho de emergência, né? O kitzinho sensorial em que vai fazer ela regular. Mas primeiro, como eu disse, você precisa avaliar o que é que dá certo com essa criança. Porque às vezes a gente fala assim, a gente precisa ter ali recursos sensoriais. Mas e se essa criança tiver uma hipersensibilidade aos objetos que estão dentro da caixa? Então, você vai saber dessas informações conhecendo a sua criança. Isso aqui é um ponto que eu sempre trago aqui em todos os meus vídeos, nos meus conteúdos, que você precisa conhecer a sua criança, você precisa conhecer o seu adolescente, a pessoa que você está trabalhando, porque não existe isso de todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas características porque está dentro de um espectro ou de um determinado transtorno. Não, cada criança tem as suas singularidades e são diferentes. Então, você vai preparar essa caixa com base em coisas que você sabe que ajuda essa criança a regular. Então, eu tenho crianças, por exemplo, em que o que ajuda elas a se regularem é cortar papel. Então, eu sempre tenho por perto uma tesoura e papéis para cortar nesse momento de desregulação. Tem crianças que se regulam com massinha, tem crianças que se regulam com a pintura, com o gel, com o giz em gel, que é um recurso que eu uso muito aqui, porque ele também faz menos sujeira, então a gente consegue usar de uma forma melhor. Então, você precisa conhecer a sua criança para entender o que é que desregula e o que é que regula. Você pode até, inclusive, fazer uma listinha. Mapear, por exemplo, o que é que normalmente desregula essa criança. Numa criança típica, você não vai conseguir fazer esse mapeamento de uma forma tão assertiva, porque, como eu disse, numa criança típica, normalmente o que desregula ela são situações incomuns, ou que não acontecem sempre, como, às vezes, se machucar ou brigar com um colega. Mas numa criança atípica, normalmente, os motivos de desregulação, eles seguem um padrão, ou seguem, de alguma forma, uma situação que nos é já conhecida, né? Como eu disse, as questões sensoriais, o barulho em excesso, né? A falta de rotina. Então, principalmente na criança de desenvolvimento atípico, você vai conseguir entender melhor a forma do funcionamento dela. E aí eu aconselho a fazer uma listinha de fatores que desregulam e fatores que regulam. Porque no momento, primeiro, quando você tem essa listinha em mão, essa informação em mão, você tem ali a capacidade de, por exemplo, planejar uma aula ou planejar uma sessão, sabendo o que evitar
evitar para não causar aquela desregulação. Então, por exemplo, se você sabe que a sua criança ela tem uma sensibilidade ao barulho, você não vai colocar no slide da sua aula ou trazer um recurso para o seu atendimento clínico que tenha um grande barulho, porque você já sabe que aquilo é prejudicial para ela, né? Então, isso é importante. E para as coisas que a gente não consegue controlar, que também são várias, né? Às vezes a gente não consegue pensar em todos os detalhes ali do que pode dar certo e o que não dá, e tá tudo bem. Mas para esses casos, você vai ter aquela caixinha ali, como eu disse, a caixinha da emergência, em que você vai ter recursos em que vai ajudar essa criança a se regular melhor. Pode ser materiais diversos, como eu disse, de papelaria, ou pode ser algo do interesse da sua criança, do seu adolescente. À medida que você conhece ele, você vai conseguindo perceber quais são esses brinquedos e esses recursos que funcionam com ele. E a minha terceira e última dica vai de encontro para um sentido mais de uma prevenção. O que é que você pode fazer para evitar que situação de desregulação emocional aconteça, seja na sua sala de aula, seja no seu atendimento individual, que é trabalhar essas situações e conversar essas situações, como eu falei lá no início, antes que elas aconteçam. Então você vai trabalhar jogos, brincadeiras, atividades ou momentos de conversa, de diálogo, em que a criança, você possa antecipar os fatos para a criança. Então ali você vai trabalhar, principalmente se você trabalha num sentido terapêutico, no sentido de um clínica, de um atendimento individual. Você pode trabalhar com ela ali situações através da brincadeira, através ali de um ambiente seguro da ludicidade, em que você vai trabalhar e simular situações de conflito. Então você pode trazer isso através, por exemplo, de cards, de imagens, né, trazendo ali imagens de situações de conflito e conversar com essa criança sobre como agir, como reagir diante de uma situação de conflito, o que é que ela pode fazer, como que ela pode pedir ajuda, como que ela pode se regular, né? Então eu uso aqui algumas técnicas com as crianças, como por exemplo, técnicas simples, milenares, que talvez provavelmente a sua avó lhe ensinou, que é cheira a florzinha e assopra a velhinha. Então, e sopra a velhinha. Então são dicas simples, mas fazem muito sentido. E que se você ensina a criança de forma antecipada, no momento de uma desregulação, ela vai saber ali quais ferramentas utilizar. Ou, quando você trouxer ali para ela, vamos fazer isso, ela vai lembrar e vai conseguir se regular melhor. Então, trabalhar essas situações de forma antecipada ajudam a criança a pensar em como agir diante de situações de desregulação emocional. Você pode, professor, trazer isso através de histórias para a classe. Como eu disse, isso acontece, gente, com mais frequência em crianças com desenvolvimento atípico. Mas quando você traz para sua aula, para sua sala de aula, um tema como esse, isso ajuda todas as crianças, porque em algum momento, todas as crianças e todos nós vamos passar por uma situação de desregulação emocional. Então, trazer essa conversa sobre habilidades socioemocionais é uma coisa que vai beneficiar todo mundo. E se você trabalha no atendimento clínico, como eu disse, você pode trabalhar isso de uma forma muito mais direcionada, através de cards, através de histórias, principalmente para crianças que têm dificuldade na fala, dificuldade nessa expressão, na expressão delas, né? Crianças não verbais, né? Muitas vezes a gente encontra crianças não verbais sendo mais propícias a casos de desregulação. E o que eu sempre digo é, normalmente, quase sempre, casos de desregulação emocional, quando a gente fala de crianças não verbais, eles acontecem muito por causa da dificuldade na comunicação. Porque se coloca no lugar da criança, você tá ali com uma dor ou com um incômodo, querendo expressar algo que você quer e você não consegue. Isso traz, de fato, uma grande desregulação. Não conseguir se expressar, não conseguir dizer para o outro qual o seu desejo, o que é que você quer, o que é que você precisa. Então, normalmente, crianças não verbais que têm essa dificuldade na comunicação, elas tendem a se desorganizar com maior facilidade, porque elas têm essa dificuldade em expressar o que elas estão sentindo. Então, é por isso que, mais ainda, eu enfatizo, você precisa trabalhar com essa criança de forma individual e também em grupo, situações em que traga para ela esses fatos de forma antecipada. Então você pode trazer isso através, como eu disse, dos cards. Para crianças não verbais, você pode usar, por exemplo, a comunicação alternativa e aumentativa, trazendo ali situações em que ela possa usar os gestos para se expressar. Então dizer não, dizer sim, apontar, né? Inclusive apontar para as imagens para expressar o que ela quer. Você pode, professor, na sua sala de aula, se você tem uma criança de um nível de suporte 3, de um nível de comunicação não verbal, imprimir essa tabela de comunicação aumentativa e colocar num lugar acessível na sala de aula, falar para a turma sobre inclusão, né? Ou você pode também imprimir
em uma folhinha A4 mesmo e colocar na mesa da criança, porque ela vai estar sempre perto dela. E ensinar para ela o que fazer quando ela quiser alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem um aluno, vamos colocar aqui uma situação de exemplo, a Maria. Você pode ensinar a Maria o que ela tem que fazer quando ela precisar de alguma coisa. Às vezes a gente acha que o fato de uma criança não conseguir falar, não ter essa comunicação verbal fluida, impede ela de compreender o que a gente está dizendo. Isso não é verdade. Elas conseguem sim compreender o que a gente está falando, o que a gente está explicando. Então, por mais que ela não consiga ali trazer uma fala que você consiga compreender ali, né, uma fala fluida, se você explica para ela e trabalhe com ela repetidamente dentro do cotidiano, dentro da rotina dela, aquelas habilidades ali, ela vai aprender, ela vai entender. Então, se você sempre ensinar, nesse exemplo aqui que eu trouxe da Maria, o que é que a Maria tem que fazer quando ela precisar de algo, tocar na imagem, ou usar a ferramenta de comunicação alternativa, ou ir até a cadeira da professora e tentar falar com ela, ela vai entender como que ela tem que reagir em uma situação de conflito. E aí, vocês gostaram da temática de hoje? Essa é uma temática que realmente sempre me pedem por aqui, que eu acho muito importante da gente conversar, pra gente entender o que de fato fazer em situações como essa. Se você gostou desse vídeo, me deixa saber aqui, curte, comenta, compartilha com alguém e me segue também nas redes sociais, porque se você deseja saber e aprender mais sobre conteúdos referentes ao desenvolvimento, à aprendizagem, eu tô sempre falando sobre isso nos meus canais de comunicação.